Boa tarde a todos e a todas, né? Estamos de volta aqui com Vamos Abraçar a Sexualidade. Na semana passada eu falei sobre o Dia Internacional da Mulher, lembrando que o dia é todos os dias, mas se comemora como se comemora tantas outras datas, né? Para relembrar, né, todas as opressões e todos os preconceitos que as mulheres sofreram e sofrem ainda hoje, mesmo na contemporaneidade e mesmo com todos os avanços. Então, dedicando esse mês às mulheres, né, eu vou falar hoje sobre a sexualidade feminina. Né? Quando se fala em sexualidade, se fala muito normalmente sobre a sexualidade masculina, né? Porque tem pênis, porque tem isso, tem aquilo, tem etc. Mas, assim, sobre a sexualidade feminina, sempre se esconde muito. Não é? Por exemplo, a maioria, muitas mulheres não conhecem sua genitália. Que diferentemente do homem que tem um pênis externo, a genitália feminina é interna. Né? Então tem os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, ou clitóris, como algumas pessoas chamam, a uretra e o canal vaginal. E os pelos para aquelas mulheres que mantêm, que é também um movimento saudável, né, de proteção, não é, a vulnerabilidade maior que existe da vulva em função, não é, dos micro-organismos. Né? E também do tipo de calcinha que a mulher usa. O mais adequado seria de algodão, mas muitas usam lycra, que realmente pode provocar alguns elementos que não são legais, né, nessa situação. Né? Não que ninguém possa usar. Existe um momento, existe talvez as noitadas, os encontros amorosos, etc., que leva a essa opção por um determinado tipo de roupa. Mas o que é lamentável, né, é que, né, em várias palestras, em vários debates e mesmo no consultório, não é, quando eu atendo, que eu atendo na área de sexualidade humana e a pessoa idosa também, a gente vê frequentemente, comumente, não é, as mulheres dizerem que não conhecem o seu genital, dizer, não conhecem como funciona, não conhecem como é. Né? E tem mulheres que não sabem que tem uma uretra separada do canal vaginal, acha que é uma coisa só, como no homem o pênis é um só. Existe uma válvula interna que separa, né, a área da ejaculação na hora da urina e vice-versa. Mas na mulher, a uretra é independente do canal vaginal. E ainda hoje, muitas mulheres e muitos homens, e a maioria das pessoas ainda chama de vagina. Vagina é um canal. O canal da entrada depois do grandes e pequenos lábios, na entrada da ligação entre a parte externa, não é, e a parte interna, que é o útero, né, onde, quando se tem um ato sexual, o pênis penetra nesse canal vaginal. Né? Então, a questão é que esse desconhecimento leva muitas pessoas e muitas mulheres até a sofrerem. Porque às vezes a mulher tem um canal vaginal menor, né, em menor tamanho, por exemplo, né, até o útero, e o homem tem um pênis mais avantajado. Então, fica tocando o colo do útero, e muitas vezes as mulheres sentem dores. Mas às vezes nem reclamam porque acha que isso é natural. E é apenas você mudar a posição. Né? A mulher sobre o homem, ou botar um travesseiro, uma forma que você vai encontrar para não sentir dor. Né, que o mais importante da relação erótica sexual, do ato sexual, é não ter dor, né, é ter prazer. Por isso que as mulheres também, diferentemente do homem, pela cultura machista, sexista também, o homem é muito educado para o voyeurismo, hoje as mulheres também já estão sendo educadas para o voyeurismo, né, do olhar. Então o homem se prende muito a olhar o corpo, os detalhes, etc. E a mulher, em geral, foi educada para olhar o intelecto, olhar a integridade da pessoa. Né? Hoje isso já tem se transformado e as mulheres, além do intelecto, da integridade, também já observam o corpo masculino. E muitas vezes você esse desconhecimento causa, não é, um dissabor, né, durante o ato sexual, porque também, não é, esse voyeurismo estimula a ereção masculina mais rápida e pouca lubrificação na mulher, que é o canal vaginal, ele é lubrificado pelo um líquido, né, que parece aquelas uma coisa meio gelatinosa, mas não é gelatinosa, né, porque ela não gruda,
não causa nenhum problema. Como o gel íntimo, que algumas mulheres usam, principalmente depois da menopausa, que diminui a quantidade de lubrificação, e a mulher precisa usar o gel íntimo ou creme íntimo para evitar, né, a dor na penetração. Então, que as mulheres têm um ritmo, fisiologicamente falando, diferente do homem. Então, elas precisam de mais estimulação. E essa estimulação que vai sendo dada, não é quem vai fazendo com uma maior lubrificação. Então, não é a questão do pênis, mas é a questão da lubrificação, porque o pênis é seco, não tem lubrificação. Então, muitas vezes, a gente, quando recomenda, é que, mesmo quando se usa, né, a camisinha, que já é lubrificada, que também se bote se a mulher tiver menos lubrificação. A falta de lubrificação pode ser fisiológica? Pode. Aí só um ginecologista, um homem ou uma mulher, podem averiguar se é fisiológica, que aí vai precisar usar o gel íntimo, que acontece depois da menopausa em geral nas mulheres. Não que elas não tenham lubrificação, tem, mas elas vão diminuindo com o passar do tempo. Então, na verdade, a gente pode ter esses elementos todos corroborados, né, pelo esclarecimento. Lamentavelmente, o campo médico, né, não tem um trabalho muito grande na área de sexualidade. Então você vai para o ginecologista, do mesmo jeito que os homens vão para o urologista ou andrologista, e também não se fala de sexo. Fala-se de próstata, se fala de dor no pênis, dor na penetração, que alguns homens têm, dor, isso e aquilo ali. Fala como se fosse doença. E o corpo da gente não é só doença. Ou seja, doença é o menos. O corpo da gente é uma totalidade. Então tem que ser vista como um todo. É mente, alma, coração, como as pessoas dizem, e o corpo. Eles têm que funcionar em sintonia. Então, isso deve, né, causar muitas confusões. É a falta desse desconhecimento, né, e a falta dessa orientação médica, que possivelmente seria a pessoa que tem mais contato com a maioria das mulheres do que uma psicóloga ou um psicólogo que possa orientar. Mesmo assim, nem todo psicólogo e toda psicóloga orienta, né? É mais específico aquelas pessoas que trabalham na área da sexualidade. Então, é importante chamar a atenção para verificar. A mesma coisa, né, a outra discussão. Eu falei do pênis volumoso, a outra coisa também é o pênis pequeno. Não é o pênis que vai determinar o tipo de prazer. Claro que o canal vaginal tem, né, terminações nervosas que a penetração ajuda no estímulo. Mas a região de maior prazer é o clítoris, o clitóris. Então é ali que tem que ser estimulado. E muitas vezes até mesmo, independente do pênis, a mulher não sente prazer. Por quê? Porque ele está mais acima dos grandes lábios. Quer dizer, se você tem os grandes lábios aqui, ele estaria aqui onde, geralmente coberto, quando excitado ele sai, aqui no meu dedão, em cima. Então, coberto ou descoberto, dependendo da excitação da mulher. Então, às vezes, a posição, né, da mulher deitada na cama e o homem sobre ela precisaria de um travesseiro debaixo do bumbum para aumentar a ancas aqui, a pelvis, para que ela possa ter prazer e que ela tenha, não é, condições de ter uma vida mais sexual prazerosa. Mas a gente sabe que historicamente também o prazer, o gozo do prazer, foi muito relegado às mulheres, né? Isso era para prostitutas, putas, mulheres da vida. A mulher tinha que ser aquela santa e toda. Isso vai mudando com a evolução da história, isso vai mudando com o movimento feminista, isso vai mudando com a evolução da nossa sociedade. Mas a gente ainda tem muita coisa a aprender. E, não é, como o tema é muito amplo, eu vou dar seguimento na próxima semana falando de outras questões que envolvem, né, a vida erótica sexual da mulher. Então, boa tarde a todas e a todos, beijos e até a próxima semana.